Deus. Logo nós pensamos em coisas extraordinárias. Quando nós falamos de Deus, na verdade nós esperamos muitas coisas extraordinárias. Será que nós não somos convidados a olhar e a pensar que Deus se manifesta no ordinário da vida, nos acontecimentos mais simples, naquelas coisas que passam assim muitas vezes despercebidos de nós? Quando nós ouvimos esse evangelho da viúva de Naim, às vezes pode passar pela nossa cabeça que a coisa mais importante seria a revitalização daquele jovem. Uma coisa assim extraordinária. Mas o ensinamento de Jesus não é sobre aquele fato extraordinário. É sobre aquilo que passou talvez despercebido de nós. E o que é? Jesus que veio visitar em primeiro lugar aquela viúva. E teve dela em primeiro lugar compaixão. Primeiro Jesus teve compaixão da viúva. E depois que ele teve compaixão, cuidado e amor para com o filho da viúva. E por quê? Naquela época, a viúva era uma pessoa já excluída da sociedade. Quando se tratava de viúva e o filho único que tinha morrido, ou seja, ela tinha perdido todos os seus parentes próximos. Alguém que merecia da parte de Deus compaixão, carinho, amor, proteção. Esse é o fato mais extraordinário do Evangelho. Não é Jesus que para o esquife, que para lá o caixão, que toca, que fala para aquele jovem, coragem, levanta-te. Não é. O fato mais extraordinário é a visita de Deus cheio de compaixão. E essas visitas de Deus continuam. As crianças mostraram muito bem para nós. As visitas de Deus continuam através daquelas pessoas mais necessitadas. Que Jesus nos visite no dia de hoje. Nos visite através da missa, através da Eucaristia, através da sua palavra, e que cada um de nós acolha o seu amor misericordioso. Vamos ficar em pé e vamos rezar. Vou fazer uma breve introdução da liturgia da palavra. Depois a catequese preparou para nós uma historinha. E depois eu vou concluir esta historinha. A introdução que eu gostaria de fazer com vocês é a seguinte. Primeiro, tenhamos um coração de criança. Ter um coração de criança para acolher a palavra de Deus. A maior dificuldade nossa é querer entender as coisas de Deus somente com a razão, com o conhecimento. Então tenha um coração de criança. Abra o seu coração para acolher essa palavra. Depois, há uma frase quase que no final do Evangelho que diz assim: um grande profeta apareceu. E Deus veio visitar o seu povo. Eu queria que você pensasse no seu coração, como é que Deus pode nos visitar? Como é que Deus nos visita nos dias de hoje? Então vamos acompanhar essa história e depois nós concluímos com uma reflexão. Vou fazer uma breve introdução da liturgia da palavra. Depois a catequese preparou para nós uma historinha.
e depois eu vou concluir esta historinha. A introdução que eu gostaria de fazer com vocês é a seguinte. Primeiro, tenhamos um coração de criança. Ter um coração de criança para acolher a palavra de Deus. A maior dificuldade nossa é querer entender as coisas de Deus somente com a razão, com o conhecimento. Então tenha um coração de criança. Abra o seu coração para acolher essa palavra. Depois, há uma frase quase que no final do Evangelho que diz assim: um grande profeta apareceu e Deus veio visitar o seu povo. Eu queria que você pensasse no seu coração, como é que Deus pode nos visitar? Como é que Deus nos visita nos dias de hoje? Então vamos acompanhar essa história e depois nós concluímos com uma reflexão. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação.